Olá, eu sou Maria Cecília, eu sou estudante do segundo ano de odontologia no EPG, e hoje eu vou discorrer acerca do tema achados incidentais em exames de imagem, impacto, diagnóstico e conduta clínica. Relato de caso. Então, o objetivo do meu trabalho se trata em destacar a importância dos achados incidentais no diagnóstico e no direcionamento desses pacientes. Muitas vezes, nós nos deparamos com profissionais dentistas que recebem o laudo, porém não sabem fazer o correto direcionamento desses pacientes, porque existem achados incidentais que têm condizente com alguma possível doença, como, por exemplo, placa teromatosa. Então, nós podemos perceber que essa é um achado incidental que pode ter alguma consequência. E nós, como profissionais dentistas, temos que saber fazer esse direcionamento para o paciente ficar resguardado, né, na verdade, e para nós também, porque é uma questão assim de saúde e nós, como profissionais de saúde, temos esse dever de saber fazer esse correto diagnóstico e encaminhamento desses pacientes, porque como minha avó sempre dizia, é muito melhor a gente prevenir do que remediar posteriormente. Então, a metodologia do meu trabalho se baseou em cima desses achados incidentais. Mas o que são esses achados? Então, eles são imagens radiográficas ou tomográficas que são identificadas, mas sem ter relação com o exame. Então, o paciente muitas vezes chega para fazer o exame tomográfico, recebe ali a tomada tomográfica, e durante o laudo, que a gente busca sempre achar o alvo, né, acabamos nos deparando com esses achados incidentais. E ao se deparar, nós, como profissionais, temos que saber fazer o correto diagnóstico diferencial de outros tipos de achados incidentais ou de outras patologias, mas muitas vezes, só com o exame de imagem, isso não é possível. Nós teremos que fazer uma complementação. E é nosso dever saber encaminhar esse paciente para fazer a complementação. Por exemplo, a placa teromatosa possivelmente necessitará de algum cardiologista, algum ultrassom para comprovação. Mas os achados, eles têm características pontuais, que eu vou citar aqui, e isso já demonstra ali que possivelmente, né, seria um achado, por exemplo, de placa teromatosa. Mas aí eu fico com a questão. Eu achei um achado incidental. Qual é a conduta? Qual é o questionamento? Esse achado incidental necessita de um tratamento específico? Necessita de um encaminhamento? Terei que fazer apenas a preservação? Ou seja, fazer o acompanhamento, seja imaginológico, seja médico? Ou ele não oferece risco? Existem achados incidentais que têm todos esses tipos de tratamento. Então, cabe a nós fazer uma discussão e, acima dessa discussão, nós trabalharmos com isso. Então, o meu relato de caso se baseia num paciente do sexo feminino, com 78 anos, que apresentou-se com um nódulo assintomático na região submandibular esquerda. Foi realizada uma radiografia panorâmica e a partir da radiografia panorâmica foram identificados inúmeros achados incidentais. Só que, como nós iremos ver, esses achados incidentais na panorâmica, ele se trata de achados inconclusivos. Muitas vezes nós não conseguimos dizer especificamente se aquilo é um cialólito, se aquilo é uma raiz residual, se aquilo é alguma outra coisa. E nós vamos perceber que, se nós se basearmos apenas na panorâmica, poderíamos ter realizado erros no diagnóstico. Então, é muito importante o uso da tomografia computadorizada. Então, a partir dos achados inconclusivos, fizemos uma tomografia computadorizada de feixe cônico, e é a partir dessa tomografia que nós vamos se basear para falar sobre esses achados incidentais. Então, aqui na PAN, o que nós conseguimos olhar? Então, existem algumas radiopacidades na região de palato, nós conseguimos observar 2 pontos radiopacos na região anterior de mandíbula, mas eles são inconclusivos. Pode ser uma raiz residual, a gente até consegue ver ali um ligamento periodontal, são coisas inconclusivas. Mais para inferior, nós conseguimos ver no canto esquerdo uma área radiopaca, não dá para ter certeza sobre o que é. Conseguimos ver alguns pontos de calcificação em ambos os lados, ali na região mais inferior. Todos esses achados nós não conseguimos ter uma certeza. Por quê? Existe sobreposição de tecidos na radiografia panorâmica, existe a questão dos achados incidentais, mas eles não conseguem se mostrar o suficiente para a gente conseguir ver as características pactognomônicas dela. Aí na tomo, o que nós conseguimos ver? Então, na tomo, a primeira coisa que nós nos deparamos são 2 massas, aspecto fusiforme, radiopacas, tamanho alongado, todas características de cialólito. Se nós corrermos por cima dessa tomografia, nesse eixo, conseguimos ver bem o início e o fim, ele tem as bordas arredondadas, todas as características de cialólito. Mais para posterior, para a região de molares, nós conseguimos ver embaixo daquele cialólito secundário que nós vimos aqui, nessa região mais posterior, embaixo dele existem algumas áreas que estão com aspecto de grunhido, um aspecto irregular. Todas essas características, elas são sugestivas de nódulo linfático calcificado. Então a gente fica ali com o diagnóstico diferencial da PAN, onde nós não conseguiríamos chegar nesse resultado, porque nós não conseguiríamos nem ver, na verdade, a diferença entre o cialólito e o nódulo linfático calcificado pela panorâmica.
Nós conseguimos ainda ver um ponto hiperdenso na região adraliana, se você for ver por esse corte sagital, e nós conseguimos chegar ao diagnóstico diferencial de tonsilólito. O que são tonsilólitos? São restos de células epiteliais, bactérias ou até mesmo restos alimentares que se alojam ali na região das tonsilas após um processo inflamatório crônico, e esses alojamentos calcificam por calcificação distrófica, e essa calcificação distrófica causa os tonsilólitos. Mas aí o profissional pode acabar se assustando, achar que é algum tipo de calcificação ruim e acaba fazendo um diagnóstico ali, um encaminhamento desnecessário, sendo que o tonsilólito, na maioria das vezes, se a paciente não tiver ali sintomatologia dolorosa, não necessita de encaminhamento. Agora, sobre a placa teromatosa, ela é extremamente marcada, assim, você consegue ter uma noção, porque o sinal pacto-pneumônico dela é esse formato circular. Então, nós conseguimos ver ali, principalmente, 2 pontos. Se localiza na região de C3 e C4, então as primeiras vértebras ali, e nós conseguimos ver esse formato anelar. Essa característica é de placa teromatose calcificada. Então, nós conseguimos fazer um diagnóstico diferencial, porque na PAN nós nem conseguimos chegar a essa classificação, nós nem conseguimos. A gente vê ali uma área radiopaca, mas o diagnóstico diferencial não é possível. Essa radiopacidade é uma imagem hiperdensa e a gente consegue ali chegar no diagnóstico de esclerose óssea idiopática. Ela pode ter a origem idiopática, mas ela também pode ser um osteoma central. Então é necessário, se faz necessário, o acompanhamento dessa paciente, porque o osteoma central é uma neoplasia benigna que tem essa característica de causar essas áreas hiperdensas e tem um crescimento lento, com expansão de corticais. Ali nós não conseguimos ver essa expansão de corticais, mas o diagnóstico diferencial posterior nos mostrou que realmente era um osteoma central, que estava ali em fase de desenvolvimento. Mas muitas vezes nós podemos nos confundir, porque isso poderia ser uma esclerose óssea idiopática, por exemplo, causada por compressão de uma prótese, até porque a paciente é edêntula, nós conseguimos ver ali na PAN. Então, a gente nunca vai ter certeza, mas nós não trabalhamos com 99%, nós trabalhamos com 100% de certeza. Então, no nosso diagnóstico, no nosso encaminhamento, nós temos que tratar tudo com 100%. Se nós não temos 100% de certeza, não podemos fazer o direcionamento de maneira correta, nós temos que informar o paciente e garantir o melhor tratamento para ele. Outra coisa, lembram que nós vimos 2 áreas radiopacas na região anterior, uma maior e uma menor? A maior seria o cialólito que nós vimos, mas a menor, o diagnóstico diferencial através da tomografia é totalmente diferente. Nós conseguimos observar ali essa região intraóssea, ela tem 2 tipos de densidade, nós conseguimos ver que na região inferior dela tem outro tipo de densidade, o centro dela possui uma densidade muito inferior, então nós conseguimos fazer esse diagnóstico diferencial de dentículo intraósseo. Então é um dentinho que a paciente tem ali, e através da PAN a gente nunca iria conseguir fazer esse diagnóstico, dizer precisamente, e poderíamos até acabar confundindo com o cialólito que a pessoa não tem, e acabar fazendo ali um encaminhamento para a extração desse cialólito que não há necessidade. E por último, a hipoplasia do seio maxilar, que é de suma importância. Conseguimos ver na PAN, porém na tomografia a gente consegue fazer com clareza a análise dessa hipoplasia do seio maxilar. E qual seria a conduta clínica, então? Sobre os resultados, a nossa conduta foi fazer a remoção cirúrgica dos cialólitos, então a gente fez ali o encaminhamento para a remoção dos cialólitos. Sobre as calcificações de tecidos moles, hipoplasia do seio maxilar, nós fizemos um encaminhamento para o diagnóstico diferencial. A esclerose óssea e o dentículo intraósseo, nós recomendamos o acompanhamento imaginológico para nós vermos tanto o crescimento dessa esclerose óssea, ver se o comportamento dela irá se aproximar de um osteoma ou se não, ou então, no dentículo intraósseo, nosso objetivo é sempre acompanhar para ver se esse dente haverá uma progressão dele ou não. E a questão dos tonsilólitos, eles são achados incidentais que normalmente não causam interferência. Então, muitas vezes nós vamos avisar o paciente, porque é a nossa obrigação, né? E se ele tiver algum desconforto e ele acabe juntando os pauzinhos, né? A dor com a presença desses tonsilólitos, ele teria que procurar um otorrinolaringologista. Mas isso, a gente só é obrigado a informar o paciente, porque essa é a conduta clínica, é nós passarmos a informação correta para esse paciente. Então, para concluir o meu trabalho, achados em exame de imagem, eles são frequentes. E o profissional dentista, ele precisa estar preparado para essa compreensão e encaminhamento desses pacientes. Porque muitas vezes esses achados, eles podem ter implicações clínicas relevantes. E é de nossa obrigação saber fazer uma tomada de decisão correta, promovendo uma prática segura e que traga mais benefícios para o paciente. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada e até uma próxima.